Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. Olá, a paz do Senhor, queridos ouvintes do nosso canal Leitura Diária EBD. Eu sou Leidiane Alves, membro da Adcom Matriz. Estarei aqui mais uma vez responsável pelo comentário de terça-feira. A nossa próxima lição é a lição de número 4, que tem por título Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. A nossa leitura de hoje ressalta que essa igreja adorava em espírito. Vamos aprender um pouco sobre isso? O nosso texto de referência se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 18 e 19, que lerei a seguir. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. No trimestre passado, tivemos uma lição sobre a verdadeira adoração. E nela nós entendemos que a adoração é o ato de demonstrar amor, respeito, veneração, devoção ou submissão a alguém ou a algo. Pode ser um sentimento intenso ou uma forma de prestar culto. No livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, nós podemos entender que das epístolas de Paulo, haviam duas classes de reuniões para adoração. Uma consistia em oração, louvor e pregação. A outra era um culto de adoração, conhecido como a festa do amor, ágape na língua grega. O primeiro culto era público, o segundo já era um culto particular, ao qual era admitidos somente os cristãos. O culto público, segundo o historiador Robert Nichols, era realizado pelo povo conforme o Espírito movesse as pessoas. Então as pessoas oravam a Deus, davam seus testemunhos, recebiam as instruções, cantavam os salmos e também os hinos cristãos que começaram a ser escritos no primeiro século. Eram lidas e explicadas as escrituras do Antigo Testamento. Também havia leitura das cartas que foram destinadas às igrejas já no Novo Testamento. Pela leitura de 1 Coríntios, capítulo 14, nós sabemos que essa adoração, inspirada pelo Espírito, era um meio poderoso de atrair e evangelizar os não convertidos. Sobre o culto particular, lemos que os primeiros cristãos perseveraram no partir do pão. Isso está registrado lá no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42. No princípio, a comunhão dos discípulos entre si era tão unida e vital que eles tomavam suas refeições de forma comum. Ao sentarem à mesa para pedir a bênção de Deus sobre o alimento, vinha-lhes a lembrança da última Páscoa com Cristo, e assim essa bênção sobre o alimento espontaneamente se estendia em culto de adoração. A vida e a adoração a Deus estavam intimamente relacionadas naqueles dias. Ao terminar então essa festa do amor, celebrava-se a Santa Ceia do Senhor. É nessa conjuntura que, na primeira carta de Coríntios, Paulo censura o egoísmo daqueles que comiam seus alimentos sem distribuí-los entre os pobres, e também, na igreja de Corinto, alguns se embriagavam durante essa festa e participavam do sacramento do Senhor nessa condição indigna. Portanto, nós podemos concluir que adorar a Deus é mais do que cantar algumas canções em período de culto. A adoração em espírito é uma vida inspirada por Ele em tudo que realizamos. No livro de João, no capítulo 4, versículo 23, diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adorarão em espírito e em verdade. Portanto, o nosso versículo de hoje nos encoraja a expressar a nossa fé com alegria, através da música, do louvor, tanto individualmente quanto em comunidade, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Isso se refere ao uso de diferentes formas de expressão musical para edificar uns aos outros, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Isso enfatiza a importância de louvar a Deus com sinceridade e gratidão. Concluímos o nosso comentário desejando a você um excelente dia e que o Senhor vos abençoe.